Meu Deus do céu, gente. Notícias tristes. E agora, dessa vez, nós vamos falar do primeiro país da OTAN que quer deportar refugiados ucranianos. Nós comentamos esses dias sobre a ideia do ministro da Defesa ucraniano de convidar os homens ucranianos de 18 a 60 anos para voltarem para casa e entrarem na batalha. Foi aquele convite que, depois de ser um convite, se vê que esse convite traz consigo uma ameaça. Se vocês não vão atrás do convite, nós vamos sancionar vocês. E agora nós temos o primeiro país da OTAN que quer deportar refugiados ucranianos. Gente, de repente, você, como cidadão ucraniano, que não queria participar desse conflito, porque acha que, na verdade, não se luta pela liberdade, e sim para apoiar certas loucuras de algumas pessoas na cabeça, e eles decidiram deixar o país para salvar a sua própria vida, salvar a sua família, porque não são apenas só os homens que estão sendo atingidos, muitas famílias também, mães, filhos também morreram, né? E resolveram deixar o país. E agora, então, depois da chamada do ministro da Defesa, que o Zelensky também já pensou alto, agora o primeiro país da OTAN quer deportar refugiados ucranianos de volta, gente. Que tristeza. O que está a surgir na Estônia, com 1.300.000 habitantes, membro da União Europeia e também da OTAN desde 2004. É um desenvolvimento absolutamente novo na legislação de asilo. Os ucranianos em idade militar que fugiram para a Estônia serão deportados de volta ao seu país de origem. Apesar do seu estatuto de asilo, embora a Ucrânia está em guerra e apesar de todos os regulamentos da União Europeia. De repente, tudo aquilo não está mais valendo, gente. Então, vocês veem esses contratos, essas leis, quando, de repente, se encontra-se numa nova situação, tudo isso não vale mais nada. Nenhum tostão, gente. Nenhum tostão. Vocês já perceberam? De repente, tudo isso é colocado de lado. Não, agora então. Né? E então nós temos essa notícia. Lauri Lenemets, o ministro do Interior social-democrata da Estônia, anunciou agora, de acordo com a plataforma mediática ER, se a Ucrânia precisa, a Estônia pode conseguir encontrar essas pessoas e repatriá-las para a Ucrânia. Sabemos onde essas pessoas estão e o que estão fazendo. A maioria trabalha, eles residem na Estônia. Gente, o trenzinho ali! Presente de Natal ainda para vocês, mesmo no meio dessas notícias, mas é a vida, gente. É a vida, nós comentamos sobre a vida. Mas escutam só, sabemos onde essas pessoas estão e o que estão fazendo. A maioria trabalha, eles residem na Estônia. Na verdade, se eles, a maioria, ele diz, trabalha, começaram uma vida, eles são capazes de tirá-los e colocá-los, deportá-los para a Ucrânia. E o que eles pensam que vai acontecer? Essas pessoas que se achavam protegidos com essa notícia, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que eu faria? O mais cedo possível, eu ia pegar as malas, deixar tudo, e me tentar mandar para outro país, né?
Por enquanto, ainda existem países como a Áustria e a Alemanha que ainda, por enquanto, você sabe, né? A palavra de político amanhã, esqueceram. Dizem que não vão deportar os ucranianos de volta. Mas isso tudo pode mudar amanhã, depois de amanhã. Já não pode mais ser o mesmo papo. Existem atualmente cerca de 7 mil ucranianos em idade militar como refugiados na Estônia. Eles sentem-se seguros de serem convocados para as Forças Armadas ucranianas. Isso vai mudar. Como é bem sabido, o governo federal alemão já se recusou a enviar os ucranianos que fugiram para a Alemanha. Cerca de 190 mil na idade militar. De volta à guerra. E a Áustria ainda não manifestou qualquer vontade de discutir esse pedido de Kiev. Existem atualmente 14 mil ucranianos em idade militar a viver na Áustria, o que equivaleria a 28 batalhões do exército ucraniano. Então, por enquanto, esses dois governos ficam caladinhos. Mas, você sabe, né? A pressão, a mudança, o esquecimento, etc, tudo isso pode. Você pode imaginar que o governo ucraniano precisa urgentemente de homens para substituir os milhares de soldados que morreram na guerra de desgaste contra o exército russo. Até mesmo os epilépticos e os que sofrem de AIDS estão atualmente a ser recrutados para os grupos de recrutamento na Ucrânia. Sobre isso tudo nós já comentamos. Falou-se de pessoas doentes que podem ser recrutados, de mulheres, médicas, enfermeiras, que não podem mais sair do país, que são proibidos de sair do país, com a perspectiva que provavelmente, eles também vão ser chamados por causa de ter muitas pessoas com ferimentos, né? Etc. Mas, mais um trem, gente. O que está acontecendo? Mas o fato de um país da União Europeia, como a Estônia, está agora a planear a deportação forçada de refugiados e de isso não provocar de forma alguma uma grande tempestade de protestos em Bruxelas é notável. De repente todo mundo fica quieto, né? Ali ninguém de repente reclama. Afinal de contas, outros países poderiam, então, seguindo o exemplo atual de Tallinn, começar a permitir que aqueles que têm direito a asilo voltem às suas casas para repatriar os países de origem, mesmo que ainda haja guerra lá. Então, isso normalmente, no passado a gente também viu. Um país começa, um governo começa, aí daqui a pouco vem o próximo e assim vai adiante. E agora nós estamos vendo a mesma coisa. Também na Dinamarca, gente, o sentimento contra os ucranianos mudou significativamente. O ministro social-democrata, também, da imigração, Kari Dybvad-Bek, disse agora que os refugiados da Ucrânia deveriam partir novamente até 2025. Os ucranianos vivem de forma muito diferente da nossa. Por exemplo, primeiro eles precisam aprender a não bater nos filhos. Gente, que pensamento, hein? As gravações na Dinamarca foram especificamente alojamento temporário num contexto de refugiados. Quer dizer, eles deixaram os ucranianos entrarem por um certo tempo determinado. E o ministro dinamarquês diz ainda: não temos nada do que nos envergonhar. Espero que os ucranianos estejam interessados em reconstruir o seu próprio país. Isso é uma coisa, né, gente? Isso, quando a gente começa
reconstruir o seu próprio país, o seu lar. Depois, quando a guerra terminou, aí sim. Mas esperar que eles livremente voltam, sabendo que eles vão numa batalha, isso é pensado demais, né, gente? Pois, muita notícia aqui, muita coisa nas próximas semanas acontecendo aqui na Europa, eu tenho certeza, né? E eu acho, com esse papo dos ministros, vai ter muitos ucranianos que já estão indo à direção à Alemanha, à Áustria e, quem sabe, para outros países também. Que, por enquanto, ainda dão, entre aspas, a garantia, né, de não deportarem essas pessoas. No total, se calcula que dentro da União Europeia se encontram 650 mil homens ucranianos na idade militar, atualmente 18 a 60 anos. Gente, tristeza, muita tristeza acontecendo ao redor do mundo. Em todos os cantos a gente pode ver que há muita tristeza, muito sofrimento. Essas são as últimas notícias que nós temos para vocês. Forte abraço, mão no coração, até no próximo vídeo. Valeu, gente.